Pessoal, prazer. Silêncio, virar para frente, prestar atenção aqui. Então, dando continuidade ao nosso estudo da filosofia contemporânea, hoje nós vamos conhecer um filósofo aí do século XIX, portanto, um filósofo contemporâneo, chamado Søren Kierkegaard. Filósofo dinamarquês, nasceu em Copenhague, ainda no século XIX, em 1813, e veio até 1855, morrendo também na mesma cidade onde ele nasceu. E ele é um existencialista religioso. O que significa isso? O que é o existencialismo? É coexistência, né? O existencialismo é uma corrente filosófica que diz que a existência precede a essência. O que significa isso? Até Kierkegaard, os existencialistas, eles diziam que a essência determina a existência. Para os existencialistas não, é a nossa existência que vai preceder e determinar a nossa essência. Ou seja, o que significa a existência aqui? São as nossas escolhas. As nossas escolhas que vão determinar quem a gente é. Para o essencialismo, é a essência que determina quem somos. E nós devemos ser de acordo com a nossa essência. E aí é uma briga aí que até hoje, né, a gente vê principalmente na questão religiosa, né? A galera do NoFap. Que é movimento contra a masturbação. Então, a galera, ela vai dizer o seguinte: isso não é natural. Porque a natureza é a essência. Então, se não é natural, você não deve fazer, porque isso faz mal. Tudo que vai contra a natureza faz mal. Ou seja, a natureza é a nossa essência. Professor, então, interrompendo um pouquinho, embaixo, no último, organização ou entendimento? Organização aonde? Embaixo aqui, do outro lado, isso. Obrigação. Mas aí, isso é extremamente problemático, né? Porque é o seguinte, a maior parte do que o ser humano faz é tudo contra a natureza. A gente na vida é contra a natureza, isso é contra a natureza. Andar de avião é contra a natureza. Tudo isso não era natural de nós. E nós fazemos. Então tudo isso faz mal. Como é que funciona isso? É que é o problema. Você nasceu com um genital, tal. Você é do sexo masculino, você tem que se comportar como alguém do sexo masculino, se unir uma fêmea, é do sexo feminino. Porque isso é a natureza. A natureza te fez assim, você tem que viver de acordo com a natureza. Peraí. Se for ter que viver de acordo com a natureza, você não pode, por exemplo, fazer transplante de cabelo. Tem pastor aí com cabelo. E fala de Deus. Peraí. Você não tem que aceitar a natureza? A natureza te tirou seus cabelos. Você que no Giovanni pode fazer transplante também. Quer dizer, eles não que a água não tem o sangue, né? Então é extremamente problemático. A galera pega algumas coisas que, em algum aspecto, pode ter algum sentido, mas eles viajam, eles vão demais. E não conseguem ver as possibilidades contrárias, que contradizem aquilo. E aí você tem que, se for para seguir tudo de acordo com a natureza, o ser humano tem que renunciar praticamente a tudo que ele faz. Porque tudo que ele faz é antinatural. O ser humano é o mais antinatural de todos os seres. Inclusive, o fato de ser carnívoro, por exemplo, comer carne, é algo que vai contra a natureza. É algo que foi fundamental no processo evolutivo, mas nós não temos uma arcada dentária de animal carnívoro. Por isso a gente tem que assar a carne. Por quê? Porque se fosse a carne crua, nossa arcada dentária não conseguiria devorá-la. E o nosso estômago, mesmo depois de assada, cozida ou feita de qualquer forma aí, a carne, ele ainda demora muito mais tempo para digerir de qualquer outro animal carnívoro. Por isso você fica rotando a carne um tempo. Demora, já tem que entrar num processo de putrefação no seu organismo. Isso é contra a natureza. E entende? Ele é um existencialista, mas um existencialista religioso. Ele diz que nós, são as nossas escolhas que vão determinar quem nós somos, mas nossas escolhas têm que ir para o caminho da fé. E é um caminho, porque ele é um voluntarista, ele vai dizer o seguinte: tinha o Nietzsche dizia que nós devemos satisfazer as nossas vontades. O Schopenhauer dizia que nós devemos negar a nossa vontade, porque a nossa vontade é que nos leva a sofrer. O que vai dizer o seguinte: nós devemos submeter a nossa vontade à vontade de Deus. Mas isso não garante para nós a felicidade. A felicidade para Nietzsche é você fazer as suas vontades, satisfazê-las, porque só existe essa vida, não há outra. Para Schopenhauer, quando você satisfaz suas vontades, seus desejos, você sofre. Por quê?
Porque o que nos faz sofrer é justamente o desejo, a vontade. E quanto mais a gente deseja, mais a gente se frustra quando a gente conquista aquilo que a gente tem desejo. Então a gente fica num pêndulo ali, né? Entre a ânsia de possuir e o tédio. Antes de ter, você sofre porque não tem. Depois que você tem, você sofre porque não quer mais. Se for entediado, você quer outra coisa. Então é negar a vontade para superar. O que vai dizer o seguinte: não, você tem que submeter a sua vontade à vontade de Deus. E qual que é a vontade de Deus? A vontade de Deus vai além do prazer, do estágio estético, e vai além do certo e do errado, do estágio ético. Porque para Deus, Deus é algo completamente absurdo. Ele vai falar, as pessoas ficam tentando explicar Deus, Deus está no âmbito não da razão, mas da fé. Quando você quer explicar alguma coisa, você vai no âmbito da razão, mas Deus está no âmbito da fé. E se você for olhar para a Escritura, que para ele é a revelação de Deus, tudo que Deus faz ali é extremamente contraditório, problemático. Lá no começo, Deus manda Abraão sacrificar o próprio filho. Depois, o próprio Deus envia o seu filho para ser sacrificado. Então são coisas que para a razão humana seria algo absurdo. Deus poderia ter salvo a humanidade sem precisar fazer tudo isso. Estamos aqui no escuro breu, né? Não é ausência de Aí o Santo Agostinho. Santo Agostinho vai dizer que o mal não existe. O mal é só como a escuridão, a ausência de bem. O que existe é o bem, que é Deus. O mal não existe em si, porque se existir o mal em si, o que acontece? Você tem que admitir que quem fez o mal foi Deus. Por quê? Porque só Deus tem o poder de criar. Não foi o demônio que fez o mal, porque o demônio não é criador. O que é criar? É fazer algo a partir do nada. Então, se o mal existe, só pode ser Deus que o fez. E como não se pode admitir que Deus é mal para fazer o mal, então você tem que dizer que o mal não existe. O mal é a ausência de bem. Ou seja, o mal se Mas o mal e o bem é outra. Se existir só o bem, não existe. Não, mas aí você tem que admitir que é Deus que fez ambos. Aí está a questão. Porque quem teria feito mal? Se ambos existem. Para mim é capeta. Oi? Capeta mesmo. Então, mas o capeta não é um ser criador. O que é criador? Capaz de criar as coisas. O capeta fez uma escolha de algo que já pré-existia a ele. Ou seja, o mal já existia antes dele e ele escolhe o mal. Então quem fez o mal? Porque ele é uma criatura, o capeta, o demônio, o Lúcifer, Satanás. Eu tenho que aumentar aqui porque a energia está caindo da aula. É melhor desligar, colega. É só da escola ou é da religião? Nós dois, tá ligado? É só da Está gelado. Então, Não, vai começar. a importância, ele insistiu no significado filosófico da paixão, né, do compromisso e da fé. Então ele era um filósofo religioso. Nós devemos submeter a nossa vontade à vontade de Deus. E isso não vai nos garantir nada. A galera coloca a felicidade no prazer, se ilude porque o prazer passa. Depois vem a frustração, porque o prazer não te preenche. Tem gente que coloca a felicidade em fazer o que é certo. Isso também não vai trazer felicidade. Por quê? Você vai fazer o que é certo, você vai ver gente fazendo errado e se dando bem muito melhor que você. Aí você se frustra também. Você não é feliz. Então você tem que apostar em Deus. Mas mesmo assim você também não vai ter nenhuma regalia. Porque o que se vê de todo mundo que acreditou em Deus ao longo da história da Bíblia, todo mundo se ferrou pra caralho. A maior parte deles foram assassinados. Então você não vai ter uma vida boa, cheia de prazeres, cheia de bem, cheia de glória, cheia de riqueza, como as igrejas pregam aí, né? A igreja da teologia da prosperidade. Isso aí é totalmente antibíblico. Se você for olhar para a história, olha os profetas. Praticamente todos morrem assassinados. Todos são perseguidos, torturados. O próprio Jesus Cristo a mesma coisa, os apóstolos, dos 12, todos. Então, acreditar em Deus, né? Deus vai fazer minha vida prosperar. Aí eu acredito. Não é aqui. A prosperidade literalmente é para o outro plano. Aqui, né? Você vai ser perseguido, aqui você vai sofrer, aqui vai te. Né? E foi o que aconteceu com o discípulo. Não teve nenhum discípulo, né, de Jesus que ficou rico. Pelo contrário, todos foram mortos. O único que morreu de velhice foi João. Mesmo assim, foi perseguido a vida inteira. Viveu fugindo de uma cidade para outra. Porque a gente vive um plano de expiação e prova. Exatamente. Aqui é um vale de lágrimas. Expiação e prova. Tá, pela perspectiva bíblica, né? Então o que vai dizer isso?
Não é que você vai apostar em Deus, vai se lançar, porque acreditar em Deus é pular no abismo e acreditar que Deus vai te amparar. É igual Abraão fez. É um salto no escuro. E você não tem garantia nenhuma. A fé é justamente isso. Você apostar naquilo que não tem garantia. E se houvesse garantia, aí não precisaria de fé. Aí seria certeza. Então eu vou pular para o de alguma forma é uma certeza, mas certeza daquilo que não se vê, que não se pode provar. Então, de qualquer forma, é também um salto no escuro, né? Peguei. Deu horário, pessoal. Por hoje é isso aí.